Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E para o vídeo de hoje, vamos falar sobre os melhores comandantes para iniciantes de 2025 na parte 2 de 3 dessa minissérie. Ou seja, se você está querendo entrar no Commander ou conhece alguém que esteja neste barco, esse guia é suposto de ser o ponto de partida perfeita, de forma que é só compartilhar com quem está começando. E fica tranquilo, pois apesar de 2025 no título, a ideia é que essas sugestões continuem valendo por um bom tempo. No último episódio eu apresentei o que eu considero ser a maneira ideal de começar no Commander. Logo, iniciantes, comecem por este vídeo para não perder ótimas sugestões e várias opções para jogar comandinho independente da sua situação atual. Inclusive, deixa eu fazer uma adenda aqui, vieram me corrigir sobre o uso de Cocatrice, que eu nunca mesmo usei, ou Tabletop Simulator, que eu já havia sabido da existência, pelo menos. São ambas plataformas online para você jogar o comandinho da galera, estilo aquele Antep.win que eu já mencionei em alguns vídeos. E no mais, se Deus quiser, ao final desse vídeo vocês terão mais ótimas opções dos mais diversos arquétipos para escolher. Eu tentei dar uma variada a mais ainda nesse vídeo. Então, por favor, compartilhem isso no grupo da lojinha, mandem para amigos e amigas que estão começando, para que essas pessoas já comecem com o pé direito no formato. E nós vamos ver isso daqui juntos. Assim como o Budgetório também está junto do Arcade Universe Deck Boxes. E também vai fazer a jogatina da sua lojinha começar com o pé direito, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E seja enfeitando o seu setup ou dando mais personalidade aos seus decks para os seus amigos e amigas verem, você não vai ficar na mão. Então use o cupom Budgetório5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. Enquanto você estiver aí na descrição, aproveita para ajudar o canal, se quiser, no apoia.c/budgetóriocmd. Eu não consigo, realmente reforçar o quão importante é essa galera. Isso aqui realmente só é possível por conta dessas pessoas que estão aí na tela. Obrigadão mesmo. Beleza? Então, beleza. E sem mais delongas, vamos passar para as nossas sugestões da vez, com alguns comandinhos baratinhos e ótimos para quem tá começando. Pluma, a Redimida. Uma criatura lendária, anjo 3/4 com voar, por 3 manas, uma vermelha, uma branca e uma branca, que diz que toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço que tem uma criatura que você controla como alvo, exile aquele card em vez de colocá-lo no cemitério conforme ele for resolvido. Se fizer isso, devolva-o para a mão no início da sua etapa final. E olha, se você teimou e não assistiu a parte 1 antes desse vídeo, ou então talvez se você viu a parte um mês atrás quando ela saiu, eu vou dar um pequeno lembretezinho muito rápido mesmo sobre o que eu considero um comandante bom para iniciantes, segundo aquele que vos fala. Juro, é bem rápido, eu não quero ficar repetitivo demais. Primeiro, o comandante tem que ser simples no que faz, porém interessante / satisfatório, com potencial a ser explorado. E eu estou supondo que, idealmente, a pessoa iniciante já sabe jogar Magic, mesmo que com alguma dificuldade. Eu quero comandantes que sejam um pouco mais interessantes para incentivar quem tá começando, mas sem combos loucos ou interações esquisitas que tem que chamar juiz. Idealmente, eu também gosto que esse comandante tenha 2 ou 3 cores, nunca 4 ou 5 para não complicar a sua base de mana, e enquanto ter uma cor é ok, no último vídeo tinha comandantes monocoloridos, eu sinto que 2 ou 3 cores deixam as listas mais dinâmicas e com mais opções. Logo, bora fazer uma checagem aqui. Sobre a Pluma, é claro. 2 cores, ok, confere, é Boros, com potencial futuro. Bom, sim, a Pluma tem algumas interações interessantes, e eu pessoalmente já tive inclusive uma Pluma de destreza, que era legal, e compreender a pilha para dar respostas de maneira eficiente é útil. De forma que eu acho que esse deck tem potencial futuro de te ensinar a entender melhor como essas interações funcionam. Porém, talvez mais importante de tudo, vem agora a parte da gameplay simples e ou satisfatória. Eu acho inclusive que tem um pouquinho dos dois aqui, pois por mais que seja simples para jogadores veteranos perderem interesse na menina Pluma, pois ela tende a conjurar as mesmas mágicas turno após turno, é bem útil para um iniciante ter uma comandante que dita o rumo da partida, se protege, gera recursos de forma autônoma, te permitindo focar na leitura dos seus oponentes. E é basicamente eu falando de um jeito chique que a Pluma joga meio que sozinha, de forma que o piloto da lista pode focar em conversar com os oponentes e tentar entender o jogo político como um todo. Essa comandante tem um potencial infinito, não de como infinito necessariamente, mas sim, pois todas as cartas Boros que dão alvo nela são pelo menos interessantes, e todas que saírem daqui até o fim dos tempos
meritam pelo menos ser consideradas para este baralho, de forma que você pode sempre atualizar essa lista quando saem coleções novas. De qualquer forma, cartona baratinha que roda muito e tem vídeo dela aqui no canal, link na descrição. Ah, e é claro, eu não posso esquecer, essa lista foi sugerida pelo André Cabral, nos comentários do último vídeo. Então, veteranos, por favor, comentem as suas sugestões pessoais de melhores listas para começar no Commander. Não somente é possível, como também é provável que elas apareçam na terceira e última parte dessa minissérie. Em seguida, nós temos Vren, o Implacável, criatura lendária rato ladino 3/4 com salvaguarda 2, por 4 manas, 2 quaisquer, uma preta e um azul, que diz que, se uma criatura que o oponente controla fosse morrer, exile A. No início de cada etapa final, crie X fichas de criatura rato, pretas 1/1 com. Esta ficha recebe +1/1 para cada outro rato que você controla, onde X é o número de criaturas que foram exiladas sob o controle dos seus oponentes neste turno. E cara, talvez essa seja uma sugestão até meio irresponsável da minha parte. Sério mesmo. Mas, no vídeo passado, eu senti uma falta de decks control que pode ser algo que um jogador ou jogadora de outros formatos queira tentar no Commander. Logo, aqui estamos com Vren. E o motivo dessa aqui ser uma sugestão foda de se dar não é porque ele é fraco ou por ser um deck complicado de pilotar, mas justamente pelo contrário. O Vren é muito forte, se protege, você tá no preto, sabe? O que torna trivial a tarefa de reanimá-lo, usar efeitos estilo afinal nem morreu e etc. De forma que esse bicho não vai sair na mesa, não para de atormentar. Aí você mete uns éditos, que a se saber são aqueles feitiços onde todo mundo sacrifica uma criatura, ou talvez só os seus oponentes sacrificam a criatura, e rapidamente sua mesa está cheia de ratos 5/5, 7/7, já vi 11/11 inclusive. Isso, por si só, já finaliza jogos, pois você tem bichões e os seus oponentes não têm nada. Mas ainda podemos usar cartas como Flautista do Enxame para dar ameaçar para todos os ratos, o Ogro lá de 5 manos que dá toque mortífero para a rataria toda, e por aí vai. E mesmo que late game, cara, acabe os seus éditos, você vira em 90 graus as suas criaturas e seus oponentes vão ter que bloquear para não morrer, de forma que você exila aqueles bichos e cria mais ratos. E como quem não quer nada, globais sequer funcionam bem aqui se você tiver efeitos novamente como afinal nem morreu, pois Vren volta e ainda vê as cartas que foram exiladas na global. E também não adianta sequer tentar uma estratégia de cemitérios, pois esses definitivamente vão ser exilados. Esse é um comandante implacável, como diz o próprio nome, e tá aí a cota de controle nesse vídeo. Muito bem servido inclusive se você quer saber. Em seguida, por sugestão de Marcel Jamilo, temos a Rainha Alenal de Huadak. Criatura lendária, elfo nobre, asterisco/asterisco, por 3 manas quaisquer, verde, branca, onde o poder e a resistência da Rainha Lenal são ambos iguais ao número de criaturas que você controla. Se uma ou mais fichas de criaturas seriam criadas sob seu controle, em vez disso, são criadas aquelas fichas mais uma ficha de criatura soldado branca 1/1. E algo que eu vejo desde tempos imemoriais são jogadores de ficha querendo efeitos que dobram suas criações de fichinhas. Tô falando de vidas paralelas, procissões dos ungidos, que inclusive é a única dessas que eu tenho, pois eu jogava na época do standard de Amonkhet, ou Hair Ixalan e por aí vai. O negócio é que muita gente não percebe, no entanto, que a Rainha Alenal é basicamente isso, só que na zona de comando, cara. Bom, mais ou menos, né? Claro que eu tô exagerando aqui. Ela é algo comparável a esse tipo de efeito apenas quando falamos da criação de fichas 1/1, pois em troca ela te dá mais uma ficha. Mas quando você vê que a Rainha Lenal custa uma fração mínima, sério, a porcentagem da porcentagem do preço de uma temporada de multiplicação, e que efeitos que criam apenas uma ficha são baratos e repetíveis com alguma frequência, a coisa toda meio que melhora de perspectiva. Então vamos lá, a premissa dessa lista é basicamente ser uma lista extrema de enxame, onde mesmo não dobrando toda a nossa criação de fichas, procuramos criar um volume ainda maior de board com bichinhos mildiquinhos. Tô falando de uma maga criando 2 fichas 2/2, uma arasta criando uma aranha e um soldado,
sempre que o oponente conjura uma instantânea e ou feitiço. Convocar os gibões de cobre, cara, encha a mesa, junto com cartas como Marcha das Multidões, que são bem-vindas ainda, mesmo que a gente não dobre os seus efeitos e sim crie apenas uma outra fichinha 1/1 de soldado. Isso tudo é complementado por cartas que levam de 0 a 100 essa tropa toda. Inclusive, recomendo nem focar tanto assim em antífonas, que são aquelas cartinhas que dão +1/+1 estaticamente, tipo Antífona Gloriosa. Foque nas cartas tipo Estouro de Vivem, Ultrapassar, ou duas favoritas minhas, que são Pelo Imperador, que vai deixar longe qualquer possibilidade de morte que não seja por combo, dano infinito, e Starlight Spectacular, que pode até mesmo dobrar o poder da Rainha Lenal, que deve ganhar atropelar de tabela com as fichinhas, matando até mesmo de dano de comandante. A senhora aqui é porradeira pra caramba e eu apoio demais o seu uso. É uma lista barata, cara, pelo menos quando a gente fala de decks de ficha. Roku. O Roku, chefe das ruas. Criatura lendária, elfo, druida 2/4 por 3 manas. Vermelho, verde e branca, e diz que, no início da sua etapa final, cada jogador exila o card do topo do seu Grimório. Até a sua próxima etapa final, cada jogador pode jogar o card que ele próprio exilou desta forma. E toda vez que um jogador jogar um terreno do exílio ou congelar uma mágica do exílio, coloque o marcador +1/+1 na criatura alvo e crie uma ficha de comida. E esse Roku aqui é uma criatura que apareceu recentemente no canal, eu acho, pelo menos. Eu juro que, no mínimo, eu pensei em falar dele em algum dos últimos vídeos. E o motivo pra isso é que, basicamente, esse comandante me provou que Group Hug não é só um control que torce para que seus oponentes tomem decisões erradas. É claro, o Roku oferece sim vantagens de cards, que pode ser considerado alguma forma de armadilha, seus oponentes, sabe, conjurarem aquilo e te concederem vantagens, mas é diferente o bastante pra eu gostar, por conta que ele usa exílio para isso. Inclusive, ele mesmo não se importa com como as cartas foram exiladas e jogadas, ali pede apenas para que isso aconteça em algum momento enquanto ele estiver na board. E como payoff, a recompensa, provida pela carta, ela também não vai ser mais vantagens de cards, que é o que acontece com muito Group Hug, Enche a mão de cartas, 7 cartas, tem resposta para tudo e todos. Aqui a gente tem marcadorzinhos e sinergias de artefato com as comidas. Logo, o Roku não depende dos seus oponentes agirem errado, e ele também não te ferra a longo prazo, pois a sua vantagem de cards não é perene. Tudo isso ainda entrando em sinergias interessantes para ganhar o jogo, onde você pode ter, por exemplo, um Hagost, ou talvez montar sinergias de marcadores +1/+1, que deve ser uma das maneiras mais diretas de ganhar a partida com esse comandante. E inclusive eu digo mais, ouso afirmar que esse pode ser somente um deck dedicado de marcadores que sofre menos hate, pois ajuda os outros com um exíliozinho aqui e ali. Eu acho que dá pra jogar com esse deck dessa forma. E olha que o deck de Roku que eu enfrentei de um apoiador do canal nem sequer ganhou a partida até onde eu lembro, mas o impacto que ele me causou foi inegável. Esse é um dos comandantes que eu tô bem animado pra trazer pro canal, talvez, e montar pra mim, quem sabe. Por uma opção mais comum, a gente tem Trum, Quebrador do Silêncio, que é uma criatura lendária Troll Xamã 5/5 com atropelar por 5 manas, 3 quaisquer, verde, que possui uma série de habilidades, cara, vamos lá. Essa mágica não pode ser anulada, Trum, Quebrador do Silêncio, não pode ser alvo de mágicas não verdes que os seus oponentes controlam, nem de habilidades de fontes não verdes que os seus oponentes controlam. Enquanto for o seu turno, Trum, Quebrador do Silêncio terá indestrutível, e é isso. Não, na verdade é só isso mesmo. Esse aqui é um clássico instantâneo, pois apesar de não existir há tantos anos assim, pelo menos, quando a gente vê o grande esquema das coisas, o formato Commander como um todo, o Trum já é razoavelmente muito popular, cara. O vídeo dele aqui no canal tem muita view, e não é à toa, sabe? E o motivo pra isso, pelo menos eu acredito que esse seja o motivo, é que esse cara é basicamente as patas leves, só que verde. Ai, Manuel, você ficou doido? Fiquei? Bom, talvez eu fiquei, eu tô fazendo a voz de 2 pessoas enquanto eu narro isso aqui. Mas você não acredita que esse bicho aqui é tão bom assim? Então segue a lógica. Primeiro, essa mágica não pode ser anulada. A Patas Leves faz isso, pois como ela entra na 2, geralmente as pessoas não têm counter tão cedo assim. A Patas Leves cresce rápido, pois pode procurar por auras específicas, e o Trum cresce rápido, pois ele já é uma 5/5 que fica gigante com 2 aurinhas verdes medianas, que são bem comuns. A Patas Leves só toma remoção branca, por conta daquelas auras lá de escudo e máscara, enquanto o Trum só toma remoção verde, geralmente Beast Within. A Patas Leves entra cedo, pois custa 2 manas, e o Trum entra cedo, pois com
ramp desvairado verde, que custa pouquíssima mana, você rampa na 1 e na 2 e faz ele na 3. Patas leves ganha evasão fácil, enquanto o Trum já nasceu com evasão, e ambos atacam impunemente em condições normais de temperatura e pressão. Verde tem um mundo inteiro para gerar vantagens de cards com Voltron, e a Patas leves gera um mundo inteiro de vantagens de cards por conta própria. Porém, tem uma diferença, cara, crucial, talvez um divisor de águas, eu diria, entre os dois, que é que eu não recomendaria uma Patas leves para um iniciante, enquanto um Trum, sim. É onde a raposa quebra o meu coração e as chances dela aparecer nesse vídeo aqui é justamente com o fato de que esse deck Tutoraura embaralha deck, Tutoraura embaralha deck, Tutoraura embaralha deck, tira casaco, bota casaco, enquanto o Trum é trivial para um iniciante de se pegar. Ele é grande, bicho grande ganha o jogo, e ganhar jogo é bom. Logo, logicamente, o Trum é bom também. No entanto, se você quiser o exato oposto desse tipo de estratégia, temos Taurandi, Invocador Celeste, recomendado pelo Daniel Belmont. Taurandi é uma criatura lendária, Tritão Mago 2/2 por 4 manas quaisquer, ou melhor, 4 manas, né? 2 quaisquer, azul, que diz que toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço, coloque no campo de batalha uma ficha de criatura azul 2/2 do tipo Dragonete com voar. Enquanto Trum e Patas leves são dois lados da mesma moeda, o motivo para eu citar o Taurandi como exato oposto do Trum é que, enquanto o Troll é um undeck de força bruta, desmedida, com anos de power creep, o Tritão aqui é sofisticação em pessoa, com uma série de camadas que devem ser estudadas e atingidas que só poderiam existir numa carta antiga. Ele não precisa, sabe, de 12 linhas de texto, todas as cores do mundo, vantagens de cards. Ele não tem que ser a pergunta e a resposta, não tem que ser a verdade, pois o que o Taurandi tem é versatilidade. E classicamente esse é um deck temático de anulas, pelo menos eu já percebi que muitas pessoas associam Taurandi a anulações, todas elas inclusive, onde você usa esse tipo de card para controlar oponentes e os seus dragonetes são a sua condição de vitória. Eu e muitas outras pessoas não gostamos dessa aproximação, no entanto. Eu não gosto, pois acho que usar uma anulação sua para anular uma mágica inimiga é desvantagem de cards, pois os outros dois bonitos na mesa, que são seus oponentes, não perderam nada nessa troca, nem cards ou mana. E as outras pessoas, oponentes, não gostam desse tipo de estratégia, pois consideram que anula é um saco, cara. Que é uma opinião que eu não compartilho. Bom, a não ser que sejam anulações dando alvo nas minhas mágicas, aí é chatão mesmo e deselegante, inclusive, devia ser crime. Se pá que é, né? Quando você comete um crime é quando você dá alvo numa mágica. Bizarro o que o Magic se tornou. De forma que eu recomendo uma aproximação melhor a ser estudada aqui, que é fazer um Spellslinger Monoblue. É se saber pra quem tá começando, Spellslinger é aquele tipo de deck que usa instantâneas e feitiços em sinergia para ganhar o jogo. Eu tenho um vídeo no canal justamente de um Taurandi assim, mas via de regra a gente tem algumas constantes. Efeitos de convocar são ótimos aqui, pois justamente a gente tem fichinhas, logo cartas como completar o circuito, encontro de mentes rodam bem. Maré alta tem sinergia também alta com tudo que envolve desvirar terrenos, como uma pesquisa frântica, e pode inclusive ser tutorada com aquele maguinho monoblue que saiu esse ano. E temos inclusive mais criadores de fichas e ramps nessas cores, como o Místico dos Murmúrios, a Landra ou a Inspiração de Fortevela. É um deckzinho de Spellslinger escalonado para baixo em vez de para cima, talvez um pouquinho menos poderoso, mas com certeza muito menos complexo, e esse escalonamento é feito de forma satisfatória, eu acho, principalmente para quem tá começando e não passa vergonha nenhuma. E falando em ganhar na manha com bichinhos pequenos, a gente tem Koma, Devoradora de Mundos. Uma carta que não tem nada a ver com isso. Uma criatura lendária, serpente 8/12 com atropelar, salvaguarda 4 por 7 manas. 3 quaisquer, verde, verde, azul, azul. Ele diz que essa mágica não pode ser anulada, já é a segunda vez nessa lista que isso aparece, e sempre que Koma causar dano de combate a um jogador, crie 4 fichas de criaturas serpente azuis, 3/3, chamadas Espiral de Koma. Em primeiro lugar, pergunta que não quer calar. Por que essa Koma e não a outra está sendo escolhida? Espero ter ajudado.
E em segundo lugar, esse aqui é o momento em que eu talvez deixe meio bravos os jogadores veteranos, principalmente aquela galerinha do ai, Emanuel, deck Simic de bichão, é ramp, compra de carta só, repetitivo, sem graça. E assim, pode até ser, cara, mas eu já fui iniciante. Eu adorava Simic bichões, fazer um monte de draw, comprar um monte de terreno, cara. Dá um grau que é uma beleza. E se a existência da Akoma me diz algo, é que mais gente também gosta disso e a Wizards está plenamente ciente do fato. Logo, a Akoma entra aqui pela cota do deck de bichão, mas eu vou sugerir algo além. Uma lista de criaturas marinhas, pois como é uma serpente, que famosamente faz daquele grupinho de elite chamado Krakens, Leviatãs, Polvos, Serpentes e às vezes Tritão se sobrar espaço. Logo você pode montar algo bem temático com muitas sinergias interessantes. Um Xotoloyak desvirando suas ilhas e bichões marinhos com marcadores, um Slim Voda, que é uma incomumzinha chechelenta de dominária vira sua global 8/8, e um Adrix e Neve são tritões que dobram seus fichinhos de espiral de coma com um sorriso no rosto, cara. Sorriso esse que você também vai ter ao ver que 3 bichos seu viram 6, no caso as fichinhas, né? E que, sei lá, qualquer 4 criaturas marinhas são 20 de dano ou mais. A Akoma é simples, seu deck não depende dela, mas fica tão melhor por ter acesso consistente a uma bomba desse nível. Prosseguindo para algo menos estourado, ponto de interrogação, a gente tem Brionne Braço d'Aço, ou Bryon, sei lá, eu gosto de chamar ele de Brionne. Uma criatura lendária, gigante guerreiro 4/4 com um vínculo com a vida por 4 manas, 2 quaisquer, vermelha e branca. Ele tem a habilidade de você pagar um mana vermelho, virar ele e sacrificar uma criatura que não seja Brionne Braço d'Aço, e o Brionne causa dano igual ao poder da criatura sacrificada ao jogador alvo. Já deixando claro, como ele tem vínculo com a vida, você vai ganhar aquela quantidade de vida. E me escutem, sim, tem deck tech desse cara aqui no canal. Não foi esse o motivo de eu querer trazê-lo aqui. Talvez tenha muito tempo que eu não conto essa história, mas eu joguei muito contra um Brionne, pois um amigo meu tinha um deck desse camarada. E é parcialmente esse o motivo que eu tô trazendo ele aqui, mas de verdade mesmo, eu acho que esse deck promove um estilo interessante de jogo não tão comum, mas que algumas pessoas podem querer usar quando estiverem começando a sua carreira, que é a estratégia de causar dano direto. E sim, eu podia ter escolhido um Torbran, eu podia ter escolhido um Imoldane, e até mesmo um Canção do Fogo e Voz Solar. Mas o Brionne realmente é quem ganha o meu coração nessa categoria, pois existem algumas criaturas muito simples que crescem desvairadamente, tornando uma simples ativação do gigante uma ameaça fatal, como aquele Morpholoid Taurino, Golias Dorsovila e até mesmo um Sustentáculo do Firmamento pode fazer estrago se você tiver como proteger o seu time dando indestrutível pra tudo. Junta isso com algo extremamente poderoso nessa lista, que são os efeitos de roubar as criaturas inimigas estilo Ato de Traição, e você tem uma lista simples, barata, em premissa, mas com profundidade infinita. O negócio do Brionne é só arremessar criaturas e ganhar vida, mas da maneira que ele faz isso, você pode alterar todas as peças de jogo, gerando infinitas combinações de deck, cada um com sua vantagem e desvantagem, às vezes bota até uns reanimate ali, e esse deck pode ficar sendo atualizada ad nauseam. Eu acho que a maneira boa de descrever o Brionne é que se você tiver paciência e interesse, principalmente, mesmo que você seja um iniciante, essa aqui não vai ser um deck que vai pegar na sua mão, não vai te guiar exatamente pra onde você tem que ir, igual um comandante mais estouradaço faria, que é algo que eu respeito, cara. Nem todo mundo quer começar com algo super de mão beijada. Temos Eylas e o Kor, Peregrina Sádica, uma criatura lendária Phyrexiano Kor Clérigo 2/2 com toque mortífero por 2 manas, uma branca e uma preta, e toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob o seu controle, você ganha 1 ponto de vida, e toda vez que outra criatura que você controla morre, cada oponente perde 1 ponto de vida. E no vídeo passado, eu trouxe o Maiara como exemplo de aristocratas mono black, e para esse vídeo eu trago a Eylas como representante dos Orzhov. E querendo ou não, ambas compartilham muitas cartas boas, aquele núcleo preto, de forma que eu acredito que o melhor ângulo para falar dessa comandante seja apresentando as vantagens de adicionar branco a essa mistura.
Primeiro, nós ganhamos mais algumas peças de sinergia vitaminadas, como mais dreno de vida com cartas tipo Cavaleiro Defunto, motores de sacrifício tipo Bartolomé del Presídio e coisas mais específicas, cara. Tipo um Elenda que enche sozinha a mesa, faz um monte de coisa daqueles vampirinhos, rouba carne pra dar vidência, arrumando topo, e a Amália, que é uma grande bomba de valor que limpa a mesa caso precisemos. Porém, algo mais único que particularmente eu valorizo muito são as cartas nossas de suporte que são ganhas. Aquele famoso arroz com feijão do deck. Por exemplo, Mono Black tem dificuldade em destruir artefatos? Sim, porém agora não somente temos as remoções brancas, como temos também remoções Orzhov fantásticas, tipo Dam, Vindicar, limpezas de mesa flexíveis, como Fumigar, que vai interagir bem com sinergia de ganho de vida, e mais ainda, o branco traz para o jogo a reanimação de pequenas criaturas como o preto jamais conseguiria fazer. Tô falando de reclamação de Sevine, voltando 3 coisas, ressuscitar o passado, voltando todos os bichinhos. Eu acho que tem aquela Rally the Ancestors, que você paga X, assim como Subir Avernus, que são reanimações globais que escalonam. Eu acho que se você valoriza um jogo no qual você se sente do controle da situação, tendo acesso ainda a muitos recursos, Orzhov é a sua casa. Porém, se você é daquele time grandeza a qualquer custo, fica com a Yara mesmo. Ambos têm seus valores indiscutíveis e futuramente você ainda pode migrar para uma Teisa se quiser ser mais combeiro. Por fim, temos Grenzo, Guardião da Masmorra. Uma criatura lendária Goblin Ladino 2/2 por X, preto e vermelho, onde X é a quantidade de marcadores +1/+1 que o Grenzo entra no campo de batalha. Aí você paga 2, coloca o card do fundo do seu Grimório em seu cemitério, e se for um card de criatura com poder igual ou inferior a de Grenzo, coloque-o no campo de batalha. E esse é um que, pra mim, ao somar o estilo de jogo mais o arquétipo bem fundamentado de Goblins, torna-se uma oportunidade boa. O Grenzo tem esse negócio de colocar criaturas de poder igual ao menor dele em jogo. Elas vêm do fundo do deck, então vidência é bem interessante pra, sabe, ficar consertando esse tipo de seleção de cartas. Que leva a maioria das pessoas a pensar em 2 estratégias principais para jogar com esse comandante. Primeira de colocar aqueles bichões que tecnicamente têm poder baixo impresso na carta, tipo um time de ignição que é só um 0/0, mas ganha marcadores. Ou ainda a pessoa passa a ter aquela ideia de aumentar o poder do Grenzo para que a gente possa colocar caramunhões na mesa facilmente. Como por exemplo, sei lá, você faz um monte de mana com Mana Geyser e Fúria Badoviana. Aí você termina com um Grenzo gigante, qualquer coisa que irritar no cemitério vai pra mesa, mesmo que seja um Eldrazi enorme / grande. Porém, como eu disse, acredito que Goblins são a verdade aqui, montando um agro bem próximo de comportamento ideal, que eu vejo pra esse tipo de criatura, sem precisar do nível de explosão e repetibilidade que o Krenko pode acabar oferecendo, se tornando meio chatão, pra ser sincero. Veja bem, nessa lista você vai fazer turno 1 mana bicho, turno 2 mana bicho, turno 3 mana bicho, e aí do 4 pra frente, onde idealmente você vai ter 4 manas, compra uma carta por turno e joga uma carta por turno, de forma que o global provavelmente vai vir uma hora ou outra. E quando essa limpeza de mesa estiver feita, você vai pagar 2 manas pelo seu comandante, e depois você pode pagar 2 quantas vezes quiser para rolar a roleta do gacha do Guardião da Masmorra. Por exemplo, turno 6, 6 manas, perdeu a board, nada na mão. Você faz o Grenzo por 2 e ativa a habilidade dele 2 vezes. E quem sabe, você pode terminar com 3 bichos na board. Turno seguinte você faz mais 3 ativações, aquele ritual de Goblins, e quando menos espera você já tem mais 4 rodadas dessa roleta para gastar. E olha, pode não ser tão ideal, mas você ainda pode utilizar Goblins que têm poder maior que o Grenzo, pois eventualmente Lords virão aumentando o poder do seu comandante, que vai passar a cheatar criaturas de poder 3, 4, ou às vezes você só, sabe, paga, bota o marcadorzinho nele, por que não? Goblins não são tão apreciados como anjos ou Eldrazi, pelo menos até onde eu já reparei, mas eles são divertidos e cheios de história, de forma que eu aprecio a premissa desse Grenzo. E mais pra frente, eu não sei nem se eu preciso dizer, a adição de um altar de Ashnod com fichas é bastante decisiva, eu acho, na hora de tornar esse deck combadinho, de forma que é possível que você jogue quase o deck inteiro se tiver sorte. Então, esse deck tem potencial pra combo sim, mas não precisa disso. E bom, por hoje é isso. Só para aqueles que não estão cientes, essa é a parte 2 de 3. Só repetindo. Então, por favor, enviem isso na lojinha de vocês.
E mais importante ainda, recomendem para aquela pessoa que quer começar no Commander. 2025, apesar de tudo, é um ano ainda bom para começar. 2026 vai ter mais coleções do que nunca, por bem ou por mal. Então tá na hora de começar, cara. Se a pessoa quer, não tem por que não testar esse formato Commander, que dá pra trazer muita felicidade pra muita gente. E se vocês mandassem isso pra quem precisa, fizessem a divulgação, aí quem ficaria mais feliz do que tudo sou eu. Assim como eu fico feliz de deixar um alô para todos os meus apoiadores, pois vocês são as pessoas que fazem isso daqui acontecer. Em especial, um salve para os nossos patrões generosos, Fake Selbit e Rafael Henrique dos Santos. Valeu, gente, eu fico até meio sem jeito, mas muito obrigado mesmo, é de coração. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela atenção de vocês, até lá, meu nome é Manuel e esse é o Budgetório. Até mais!